É isso, acho que a gente tem a gente acaba sendo levado por uma compreensão muito superficial, né, do processo histórico, mesmo porque não existe um aprofundamento nesse campo da gente não conseguir entender ou ter dificuldade para compreender que o capitalismo não teria se constituído como um sistema de produção dominante se não fosse a ação do Estado que monopoliza dois aspectos: a violência através do controle do exército e o monopólio jurídico, né? Tem um autor muito bom que é o Alisson Mascaro, que é um professor Fantástico. da São Francisco, que ele vai falar justamente esse ponto, que a gente não é que a gente vive num Estado democrático de direito, como se o direito, a compreensão do direito fosse algo universal, abstrato, que sempre esteve aí. Não, esse direito ele é imposto de uma determinada forma por um determinado grupo. Então a gente vive no Estado democrático sob o direito burguês, que é a propriedade privada ser inviolável, entende? Então só é livre o sujeito que tem propriedade privada. Só que a gente está se referindo à propriedade privada não como a roupa, tá ligado? Não como a coisa que a gente tem na nossa casa, mas a propriedade privada daqueles sujeitos que são considerados proprietários, senhores, né? São senhores que têm todo esse controle. Você vai ver a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que vai falar sobre o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os 5, 6 primeiros presidentes eram todos escravocratas. Todos eles. Por quê? Porque não é uma dimensão, não é uma liberdade que é abstrata, que vale para todo mundo. Ela vale para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm propriedade. O próprio John Locke, né, que os liberais adoram falar, no segundo tratado sobre o governo civil, ele vai defender abertamente a escravidão. Porque compreende que existem sujeitos que são mais sujeitos do que outros. O Smith também, Adam Smith também defende. Defende tudo isso. Então, aí, o ponto que a gente quer reforçar é que a crítica ao capitalismo não é uma crítica sobre essa base moral, mas porque existe uma força de violência e de repressão para poder garantir que esse sistema possa se perpetuar. Ou será que a pobreza que a gente vê sendo gerada no Brasil, ela é um acidente? Ela é um erro de percurso? O encarceramento da juventude negra e trabalhadora nas periferias, ela é um erro? Não, não é um erro. É o contrário. Ela é o sistema operando do jeitinho que tem que operar. Por quê? Porque você cria todo um ciclo de pobreza infinito, você cria justificativas para a criminalidade, você não tem espaços de lazer, você não tem escola, você não tem alimentação. Tinha a família que entrou para o mapa da fome no Brasil durante a pandemia, porque a única refeição que a criança fazia era na merenda escolar. Exato. Eu vi isso como estagiário de escola pública. Às vezes duas, né? Era a única forma. Isso não é um erro, né? Isso não é uma questão. Só que a gente precisa descolar essa ideia de que o Estado, ele é malvadão e ele existe acima das relações sociais. É o contrário. O Estado é um produto das relações sociais. O Estado existia antes da burguesia assumir o poder. É um Estado dos reis, é um Estado monárquico.